A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Vem aqui novamente, né? O seu irmão em Cristo, irmão Vicente. Pedir licença, né? Para adentrar aí, né? Na tela do seu celular aí, né? Vou estar postando esse vídeo na rede social. E que Deus te fortaleça, né? A cada dia, em nome do Senhor Jesus. Não falo através de mim, né? Mas através da palavra aqui que eu vou anunciar. Não olha para mim, né? Para o homem. Porque o homem... Se você olhar para o homem, a gente vai falar, né? Ah, você não leva jeito, você não tem chamado para isso ou para aquilo, né? Você fala diferente, a sua fala, a sua voz, o tom, a altura. Aleluia, o homem vai falar, né? Assim também rejeitaram o nosso mestre, rejeitaram Jesus. Se rejeitaram Jesus, né? Na palavra do Senhor fala lá em Isaías 53, né, que ele não tinha aparência visível exterior, nem nada nele que agradasse aos homens, fisicamente falando. Então a gente não pode se atentar a isso, mas que nós não se acovarde, né, dentro daquilo que Deus coloca no coração de cada um, para cada um tá fazendo a sua parte. Ainda que muitos vão rejeitar, muitos vão desprezar, muitos vão falar, né, até os próprios da casa, até os próprios, né, do meio de convívio, vai falar, mas não olha para isso. Eu quero até ler aqui uma passagem, né, falando acerca de um homem, que na Bíblia fala, o Jó. E Jó, quando Deus começa falando dele, ele fala, vi um homem na terra, aleluia, e o próprio Deus fala dele, não era o homem que estava falando do homem, porque o homem, quando vai falar do homem, aleluia, os amigos dele, né, fala que ele tinha, ali no livro de Jó, fala dos amigos, né, começaram a caluniar ele, injustiçar ele, começaram, né, falar que ele estava recebendo castigo, para ele falar a verdade, fala a verdade, o homem fica te pressionando, você está atribulado, você está passando por luta, eu quero te ajudar, fala a verdade, fala, publica o seu pecado, é isso que o homem fala, né? Mas Deus falou assim, ó, o próprio Deus, que via em Jó um homem íntegro, justo e fiel que se apartava do mal. Aleluia. E Deus, quando ele começa falando, ele fala, havia um homem, ele não fala, havia um profeta. Havia um guerreiro, havia, né, qualquer cargo aí que tem aí, né, que muitos se intitulam, bate no peito, eu fui chamado, né, até foi chamado, né, mas temos que tomar cuidado com a soberba, né? Com a vangloria. Mas temos que ser humilde como o Jó, né? Que por um momento da vida dele ele fala, olha, eu não sou digno nem de ter nascido e contemplado as maravilhas do Senhor. Tudo aquilo que Deus está permitindo eu passar, ele deu, ele tirou. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Porém, ele fala, né, o momento, né, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará, ainda que eu morra, eu verei o meu Senhor. Ou seja, Jó, no Antigo Testamento, a graça não tinha vindo, né, através de Cristo ainda, porque pela lei o homem não é salvo, mas ele estava num nível tão avançado de espiritualidade que ele já estava falando da salvação. Ainda que eu morra, eu verei o meu Senhor. Aleluia! Você pode falar isso, meu irmão? Você tem essa convicção na caminhada da trajetória aí que você está percorrendo, através das suas atitudes, dos seus hábitos, do seu comportamento, a maneira na qual você tem tratado as pessoas, que nós venhamos estar atento com isso. Eu vou estar lendo aqui, ó, Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Ela falando para Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, ou louca, né? Em outras traduções, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só. Por mais que fala que Jó não pecou, mas ele falou que ele não receberíamos o mal de Deus também. Mas, na verdade, irmãos, muitas das coisas que nós
pensamos e acreditamos ser um mal na nossa vida, muitas das vezes é a forja de Deus, é a lapidação. Deus nos capacitando a cada dia, né? Nos testando, nos provando, para que a gente venha a ser um guerreiro do Senhor, um valente nas mãos de Deus, para que a gente não venha se acovardar como alguns que se intitulam, mas muitas das vezes, ali, né, na sua vangloria, na sua soberba, ou até mesmo, né, por achar que já fez muito por Deus, muito na obra de Deus, ele se acovarda, muitas das vezes ele se acomoda, muitas das vezes ele terceiriza aquilo que é para ele fazer, ele coloca outros para fazer. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão abaixo ali para ele cuidar, né, para ele estar zelando, cuidando, algo que é para ele estar zelando ali da parte de Deus, vai perecer, porque ele terceirizou, porque ele não fez o que Deus confiou para ele, ou para a mulher, ou para o homem, quem quer que seja, né? Mas então, meus irmãos, olha só aqui, Jó falando, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Nem tudo que nós pensamos ser mal na nossa vida é mal. É Deus nos lapidando, nos forjando, nos capacitando a cada dia, através da prova. Muitas das vezes uma condição de humilhação que você passa por uma necessidade financeira, é uma enfermidade. Jó passou por tudo isso, ele tinha essas coisas, né? Dinheiro, prosperidade financeira, muitos filhos, casa, fazenda, gado, né? Sua esposa. Mas tudo isso daí ele perdeu, né? Na palavra não fala se ele casou com outra mulher, mas eu acredito que não, né? Fala que ele teve outros filhos, né? No qual as filhas eram as moças, as mulheres mais formosas que houve aqui, que havia na terra. E tudo que Deus permitiu ele perder, né? Sua fazenda, seus servos, seus gado ali, Deus deu em dobro. Deus permitiu ele contemplar a glória de Deus, dando ali para ele um galardão. E se cumpre que fala na palavra, né? Que todos aqueles que não tem nenhuma pessoa que deixando sua casa, pai, mãe, filho, o que quer que seja, né? Herança, por amor de Deus, por amor de Cristo, que não receba 100 vezes mais ainda nesta vida e também depois a salvação, que vale muito mais do que essas coisas. Veja que Jó, ele fala assim, ó, ainda que eu morra, eu verei a Deus. Ele não falou assim, eu sei que Deus vai te retribuir, eu sei que Deus vai me dar em dobro. Ele não falou isso, né? E Deus não falou para ele também que ia dar. E muitas das vezes nós temos as promessas de Deus hoje para as nossas vidas, mesmo assim a gente se acomoda, se acovarda, não faz aquilo que Deus está falando para fazer, tem que fazer. Aquilo que Deus está falando para não fazer, não faça. Que nós não venha se acovardar. E Jó, um dos galardões, né, que ele recebeu, se você ler lá em Jó 19, 23, fala: de tudo que Jó falou, quem dera essas minhas palavras fossem escritas, fossem gravadas numa rocha para sempre. E nós estamos lendo aqui agora, está na Bíblia, a história, né? Aí o testemunho de Jó, um grande homem de Deus, que não por cargo, não por título, né? Mas ele ali, né? Perdeu tudo que ele tinha das coisas materiais, né? E também ali, né? Foi humilhado, tiveram desconfiança dele, né? Os amigos humilhou ele. Muitas das vezes você, na condição que você está hoje, vão te humilhar, vão rir, vão zombar de você. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não se acovarde, não se acomode, porque Deus é o mesmo Deus de Jó. Se você crê, fala amém, que Deus te abençoe nesta tarde, abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Ô glória, amém.